Isso aí vale também, tá? Vale para cá, né? Vale também, vale também na seguinte situação, se existe delta maior do que zero, tá ok. F é contínua no intervalo, agora eu vou botar de azul. F é contínua no intervalo. P menos delta. P, fechado. E F é diferenciável no intervalo. P menos delta. P, aberto. E o L é o limite de F' de X, com X tendendo a P pela esquerda. Então, a F é diferenciável F é diferenciável em P pela esquerda. E o L é o limite com X tendendo a P pela esquerda. Ou seja, então F é diferenciável em P pela esquerda e a derivada de F em P pela esquerda é o limite de F' de X com X tendendo a P pela esquerda. Tá? A demonstração é idêntica. É só a mudada, a demonstração é análoga. Só lembrando aqui, daí existe ΔI maior do que zero, correção. Tá ok, essa implicação é verdadeira. Aí aqui faz sentido, né? Eu falei uma coisa e escrevi outra. Aí o delta, porque se delta é uma coisa, aí o delta 2 é o mínimo de delta e delta 1, você tem e vai. Ok? Pronto. E o corolário daí, tá? Aí veja o seguinte, veja o seguinte, tá? Se você juntar essas duas proposições, você tem a seguinte corolário. Corolário. Sejam P e L reais, e F uma função. Uma função. Se existe delta maior do que zero, tá ok. Tá ok. F é contínua em P menos delta, P mais delta. Tal que F é contínua em P menos, ou seja, F é contínua nessa vizinhança aberta de P. F é diferenciável em P menos delta P, união P mais delta. Lembrando, quem é diferenciável aqui, tá certo? Mas eu só preciso que ela seja diferenciável na vizinhança aberta estrita de P. E o L é o limite com X tendendo a P de F' de X tá? Então a derivada da F em P, então F é diferenciável. F é diferenciável em P e a derivada da F em P é o L, ou seja, a derivada da F em P é o limite com X tendendo a P de F' de X. Isso diz o quê? Essencialmente, o que diz essa proposição? Diz que a derivada é o limite da derivada. Mas só nessas condições, tá certo? Olha as condições aqui, olha as condições. F é contínua nesse intervalo
F é diferenciável nessa vizinhança aberta e estrita de P, e o L é o limite da derivada. Então, você nem precisa usar a definição da derivada. A F vai ser diferenciável em P, e quem é a derivada da F em P é o limite da derivada. Claro, porque se a F é contínua nesse intervalo aqui, e a F é diferenciável nesse conjunto, vem para cá. A F é contínua nesse, a F é diferenciável nesse, tá? E o L, sendo o L o limite, olha para lá, sendo o L o limite, volta para cá. O limite, o L é o limite da derivada pela direita. Mas aí para o outro lado, a F vai ser contínua aqui, vai ser diferenciável aqui, e o L é o limite pela esquerda. Tá certo? Logo, a derivada pela direita é o limite pela direita, e a derivada pela esquerda é o limite pela esquerda. Mas quando a derivada pela direita é igual à derivada pela esquerda, a função é diferenciável. E a derivada são as duas derivadas, que é o limite comum. Entendeu? Eu estou usando, veja bem, eu estou usando o seguinte fato. A função é diferenciável em P, se somente se ela é diferenciável em P pela direita, ela é diferenciável em P pela esquerda, e as duas derivadas laterais são iguais, tá? E é isso que eu estou usando. Então, veja bem, se você tem isso aqui, tá? Se você tem isso aqui, o L é o limite da derivada pela direita e também é o limite da derivada pela esquerda. Mas aí, além disso, a F é contínua. A F é contínua no intervalo fechado P mais delta, é diferenciável no intervalo aberto P mais delta. Então, o limite pela direita, que é o limite, é a derivada pela direita. Ela é diferenciável pela direita. Aí usa o outro lado, F vai ser contínua no intervalo P menos delta P fechado, a F vai ser diferenciável no intervalo P menos delta P aberto, tá? Aí o limite da derivada pela esquerda, que é o limite da derivada, é a derivada pela direita. Então a derivada pela direita é igual à derivada pela esquerda, elas têm as derivadas laterais, ela é diferenciável lateralmente, as duas derivadas laterais são iguais, então tem a derivada, e quem é a derivada? É o limite, não precisa fazer mais conta. Tá? Isso é muito útil para você pegar, por exemplo, funções definidas, que são definidas por partes, tá? Como essa função aqui, que eu dou esse exemplo, ó. Ó. Você pega esse exemplo aqui, a função f de R em R, dada por f de x igual a raiz quadrada de x2 mais 8, x menor do que menos 1, tá? F de x igual a x2 menos 2x, x maior ou igual a menos 1, menor do que 1, e f de x é x3 menos x2 menos x, x maior ou igual a 1, tá? Raiz quadrada de x2 mais 8, x menor que menos 1, x2 menos 2x, x entre menos 1 e 1, e x3 menos x2 menos x, x maior ou igual a 1. Vamos trabalhar nesse exemplo aqui. Vamos trabalhar nesse exemplo, tá? Então, veja bem, ó. Fora do menos 1 e o do 1, e aí eu estou considerando esses intervalos, ó. Se você pegar esses intervalos aqui, ó,
Você pegar esses intervalos, menos infinito, menos 1 aberto. Pegar o intervalo menos 1, 1 aberto. E pegar o intervalo 1 mais infinito. Nesses intervalos que são abertos, a função f é igual a funções que são diferenciáveis, certo? Porque a raiz cúbica de x2 mais 8 é diferenciável em toda a reta, em particular é diferenciável aqui. Os polinômios são diferenciáveis. Então observe o que eu estou argumentando. Em cada um desses intervalos que é aberto, a função f é igual a uma função diferenciável. E se duas funções coincidem no intervalo que é aberto e uma delas é diferenciável nesse intervalo aberto, a outra também é, e as duas derivadas são iguais. Então, daí, então você, vamos lá, tem-se que f é diferenciável, f é diferenciável em R menos o 1 e o menos 1, que é a união desses intervalos, porque o R menos é a união desses intervalos. A união desses intervalos é esse conjunto aqui. Então a f é diferenciável aqui e agora vamos ver quem é a derivada em cada um desses intervalos abertos. A derivada da f em x é... Quem é a derivada disso aqui? É 1 sobre 2 raiz quadrada de x2 mais 8 vezes quanto? Vezes 2x. Então dá x, muito bem, dá x sobre raiz quadrada de x2 mais 8. Isso aqui nesse intervalo, tá? Ou seja, se o x é menor que menos 1. Ótimo. Agora vamos ao segundo intervalo. Vamos ao segundo intervalo. Nesse intervalo aqui, a função f é a função x ao quadrado menos 2x. Então, a sua derivada, quanto é? 2x menos 2. Mas é 2x menos 2 no aberto, com certeza. Isso se o x é o quê? Maior que menos 1, menor do que 1. E a outra derivada? Hã? 3x2 menos 2x. Se o x é maior do que 1. Menos 1. Menos 1. Então, está aqui. Então, as derivadas dão isso. Tá? Quanto tempo aí? Beleza, beleza. Entendido? Entendido? Porque o resultado você não pode esquecer e que pode ser usado. Se duas funções coincidem no intervalo que é aberto, e nesse intervalo aberto uma delas é diferenciável, a outra também é, e as derivadas são iguais. É isso que eu estou usando. Isso é um fato. Agora, o divisor de água sai do aberto. E do divisor de águas? Aí do divisor de água você vai ter essa proposição. Vamos ver no menos 1. Vamos ver no menos 1. Então você tem isso aqui. Ponto. Sem mais delongas. Será que a f é contínua no menos 1? Porque se não for, no menos 1 ela não é diferenciável. Tá certo? Então vamos ver, ó. Quem é o limite? Ponto. Quem é o limite de f de x com x tendendo a 1 pela direita? Isso aqui é o limite de quê? Com x tendendo a 1 pela direita, de quem, hein? Hã? x3? Não. F de x, ó. O limite é f de x com x tendendo a 1 pela direita. Vamos no 1. É o limite de quê? x3 menos 2x. Hã? x3 menos 2x, ó. x3 menos x2 menos x. Quanto é esse limite? É o valor da função no 1. 1 menos 1 dá quanto? Menos 1. Tá? E agora eu vou continuar aqui, ó. Não vou apagar. Ah, sim, lembrando aqui, né, na demonstração, ó, mais uma vez na demonstração.
Então, esse limite aqui, qual é a conclusão? Existe um ΔI maior do que zero, tal que essa implicação é verdadeira. Isso que confunde a cabeça de vocês. Eu falei ΔI, mas escrevi delta, tá? Aí venha para cá. Então, eu corrigi disso aí. Eu vou deixar essa proposição aqui, tá? Para você ver que eu estou usando nessa proposição. Então, olha aí. Eu vou apagar aqui. Ó, tá? E agora vamos ver quem é o limite de f de x com x tendendo a 1 pela esquerda. Quem é? É o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de quem? x2 menos 2x, que é quanto? Menos 1. Logo, o limite de f de x com x tendendo a 1 é quem? É menos 1, que é o f de 1. Ou seja, a função f é contínua no 1. Então não posso falar nada sobre diferenciabilidade, porque não continuidade implica não diferenciabilidade. Agora, continuidade não implica diferenciabilidade. Mas aí, eu venho para cá, essa proposição. Se você pegar, olha, se você pegar o intervalo, ó, o intervalo como, vou botar assim, ó, como f é contínua em, vamos pegar assim, ó, a f é contínua no intervalo 1, 2, não é? Por exemplo, ela não é contínua aqui? Tá? A f é contínua aqui. A f é diferenciável. Você entendeu o que é que eu estou fazendo? Ó. A f é diferenciável aonde? Em um 2 aberto, não é? Professor, por que o senhor pegar o 2? Eu podia pegar o 3, podia ter pego o 4, eu podia pegar 1 mais infinito. É só porque eu quero usar esse teorema, essa proposição. A f é contínua aqui, a f é diferenciável aqui. E eu te pergunto, quem é o limite de f' de x com x tendendo a 1 pela direita? Quem é? Vai ser o limite, vamos ver, me diga quem é. É o limite com x tendendo a 1 pela direita de quem? Quem é f' de x quando x está tendendo a 1 pela direita? Quem é? Não? 3x2 menos 2x menos 1. Que é quanto? Quanto é esse limite? 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. E esse limite é 0, ou seja, olha o que é que nós temos. A f é contínua nesse intervalo 1 mais delta, delta igual a 1. A f é diferenciável nesse intervalo 1 mais delta aberto igual a 1. E esse limite é o número real. Então qual é a conclusão? A f é diferenciável em 1 pela direita. Tem-se o quê? F diferenciável em 1 pela direita. E quem é a derivada da f em 1 pela direita? Quem é? César, vai ser o limite. Você veja que eu não preciso usar a definição de diferenciabilidade pela direita, que é calcular aquele limite. É só por aqui, ó. A f é contínua do 1 até numa certa vizinhança pela direita. A f é diferenciável nesse o limite da derivada é esse número real. Então, a f é diferenciável em 1 pela direita e a derivada em 1 pela direita é o limite. A mesma coisa, tá? De modo análogo, tá?
de maneira análoga, de modo análogo, tem-se f diferenciável de modo análogo. Por quê, Romildo? Que é o mesmo procedimento. De modo análogo, de maneira análoga, tem-se f diferenciável em 1 pela esquerda. E aí qual é o argumento? Qual é o argumento? Você vai pegar o seguinte, você vai pegar o intervalo, se você pegar o intervalo, ó, se você pegar esse intervalo 0, 1, nesse intervalo aqui a f é o quê? Contínua, muito bem. Se eu pegar nesse intervalo aqui, ela é diferenciável. E quem é o limite de f' de x com x tendendo a 1 pela esquerda? Quem é? Tem f é diferenciável em 1 pela esquerda. E a derivada da f em 1 pela esquerda é quem? É o limite de f' de x com x tendendo a 1. Já estou sendo mais econômico, porque eu já estou dizendo, já estou colocando direto. Isso aqui quem é? É o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de quem? De quem? Quem é? Ó? Quem é a derivada quando o x está tendendo a 1 pela esquerda? 2x menos 2. E quanto é esse limite? É 0. Ou seja, o que é que você tem? Você tem que f é diferenciável em 1 pela direita, a derivada em 1 pela direita dá 0. A f é diferenciável em 1 pela esquerda, a derivada em 1 pela esquerda é 0. Qual é a conclusão? F é diferenciável em 1. Daí, f é diferenciável em 1 e quem é a derivada no 1? Daqui, daí f é o que? É diferenciável em 1 e a derivada em 1 é quanto? É 0. Você entendeu? O argumento, eu estou usando essa minha proposição. Vamos ver no menos 1. No menos 1, será que ela é contínua? Se ela não for contínua, morreu. Tá? Morreu. Não é diferenciável. Agora, quem é o limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela direita? Isso é o limite com x tendendo a menos 1 pela direita de quem? 2x menos 2. Não. Desculpe. x2 menos 2x. É f, né? x2 menos 2x. E quanto é esse limite? Isso aí vai ser 3. E quem é o limite com x tendendo a menos 1 pela esquerda da f de x? É o limite, né? É o limite com x tendendo a menos 1 pela esquerda de quem? Da raiz quadrada x2 mais 8, que dá quanto? 3 também. Logo, f é o que? É contínua aonde? No 1, tá? No menos 1. Logo, limite, vou botar aqui para ser mais claro, limite de f de x com x tendendo a menos 1 é igual a quê? A f de menos 1. Porque o f de menos 1, ó, o f de menos 1 está aqui. O f de menos 1 é menos 3. Ou seja, a função f ela é contínua no menos 1. Agora, será que ela é diferenciável no menos 1? Bem, não sei. Continuidade não implica diferenciabilidade, então aqui eu não sei. Mas eu vou usar minha proposição. Agora, ó. Tá? Então, de novo,
como F é o quê? A F é contínua. A F é contínua onde? Vamos pegar o intervalo -1, 0 fechado. Isso que serve. A F é, porque ela é contínua no -1, no aberto ela já é contínua, e no -1 ela é contínua, então ela é contínua. A F é diferenciável aonde? Em -1, 0 aberto. E quem é o limite de f' de x com x tendendo a -1 pela direita? É o limite com x tendendo a -1 pela direita de quem? 2x menos 2, que é quanto? Vai dar H menos 4. Tem-se o que, hein? Por esta proposição aqui, tem-se que f é diferenciável. Tem-se f diferenciável. Diferenciável em que? Em -1 pela direita. E tá? Quem é a derivada da f em -1 pela direita? Vai ser o limite, vai ser -4. Não precisa mais fazer nada. De modo análogo, agora você procede de modo análogo pela esquerda. De modo análogo. De modo análogo. Quanto tempo aí? Hã?